Boa noite. Pode sentar aí. Se assente. Eu vou falar um pouquinho. O pastor Bruno falou que depois vocês vão poder perguntar. Não é isso? Então eu vou falar um pouquinho de algumas coisas, né, explicar aqui algumas coisinhas. Aí depois vocês podem estar perguntando. Mas antes eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Vamos ler a partir do versículo 7. Gênesis 21, 7. Eu não sei como que o pastor Bruno vai fazer, se as perguntas o pessoal vai falar ou vai escrever. Olha a dinâmica aí, se vão escrever, se vocês vão falar. Porque tem gente que gosta de falar, né? Mas tem gente que gosta de escrever, né? Não é verdade? Mas eu vou procurar responder todas. Se eu não conseguir, o Rivelino está aqui do lado aqui, ele vai responder para mim, né? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 7, diz assim o texto: Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Aqui, Isaac tinha de 2 para 3 anos. Vou dar uma paradinha e vou explicar. Era costume do judeu, a criança, principalmente homem, mulheres desmamavam um pouquinho mais cedo, mas principalmente homem, mamar até os 2, quase 3 anos. Aí quando e ele não comia nada, só mamava. Quando ele desmamava, fazia-se uma festa, era uma festona que fazia, e o menino comia a primeira refeição sólida na frente de todo mundo, todos os convidados. Ele comia a primeira refeição sólida, ele ia comer na frente, até então ele só tomava o leite materno. Então aqui o texto está dizendo aqui o menino cresceu e foi desmamado, então ele tinha aqui de 2 para 3 anos. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então Abraão cumpriu o ritual que acontecia na época. O menino era desmamado, fazia uma festa. Então Abraão ele cumpriu aquilo lá no dia que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Vamos abrir um outro parênteses. Zombava de quem? De Isaac. Vou falar num contexto bem atual. Fazia bullying com Isaac. O Ismael fazia bullying com Isaac. Ismael tinha aqui entre 17 a 18 anos. Né? Depois, se você quiser ver as datas corretas, vai na escola dominical, que lá a gente fala sobre isso tudo direitinho. A gente mostra isso tudo direitinho. Então ele tinha, porque eu estava falando sobre Gênesis na escola dominical, e quem participou das aulas, né, Cida, viu que tem textos na Bíblia que de um versículo para o outro, passa-se muitos anos. Muitos anos. Não é sequência assim, muito direitinho, igual se a pessoa pensa, não. Às vezes, pra você ter ideia, tem um versículo para o outro que passa 18 anos. De um versículo para o outro, passa 18 anos. Então, por isso que aqui, segundo essas contas, a história, o Ismael aqui, ele tinha entre 17 a 18 anos, e Isaac tinha entre 2 a 3 anos. E o texto fala aqui que o Ismael zombava, fazia bullying com Isaac. E aí Sara disse para Abraão, continuando o versículo aí: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, preste atenção, Abraão não queria colocar Ismael para fora, porque Ismael era filho dele. Ele já convivia com aquele rapaz de 17 a 18 anos.
E a Sara mandou ele colocar. Então ele não quis colocar. Aí o versículo 12 diz assim, ó, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O que Deus fala com Abraão? Escuta o que Sara está falando. O que Sara estava falando? Para mandar Ismael embora. Então o que Abraão fez? Obedeceu o que Deus estava falando. Mesmo contra a vontade dele, ele mandou o filho dele embora. Porque Deus falou, escuta tudo que Sara está falando. Porque de Isaque será a tua descendência. Só que o versículo não para por aí. Aí ele continua dizendo, Deus continua dizendo com Abraão, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. O que Deus fala com Abraão? De Isaque eu farei uma descendência, mas também de Ismael também farei uma grande nação. Farei uma grande nação de Isaque, mas também farei de Ismael, porque ambos são tua descendência. Aí fica essa pergunta, acho que muitos de vocês vieram hoje mais pelo tema, né? Por que o conflito entre Israel e o Hamas? Por que esse conflito? Olha só, o conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos. Esse território lá não é ocupado não é só pelos judeus, não é só pelos palestinos, já foram ocupados por diversos povos. Assim como os hebreus, é um povo que não tem mais, tá? Foram ocupados pelos hebreus e pelos filisteus. Esse território já foi ocupado pelos hebreus, pelos filisteus, dos quais vem a descendência dos israelenses e os palestinos. Os hebreus e os filisteus, os israelenses e palestinos são descendentes dos hebreus e dos filisteus. Nós vemos aí em diferentes momentos de guerras e ocupações, sempre acontecendo ali naquele território. E nós vemos que o povo de Israel sempre foi expulso daquele lugar. Sempre foram expulsos. Mas também sempre retornaram para aquela terra. Eles foram expulsos, mas também retornaram. E quando eles retornavam, eles ampliavam o que eles tinham perdido. Se eles ocupavam um espaço, né, vou dar um exemplo, um espaço até que eles eram expulsos. Quando eles voltavam, eles ocupavam esse espaço, mais esse espaço. Sempre eles ampliavam o espaço, quando eles retornavam, sempre ampliaram os espaços. Mas, pastor, o que esse negócio tem a ver com Hamas aí? Eu quero saber do conflito, como é que é esse conflito aí? Olha só, o surgimento dos povos israelenses e palestinos estão totalmente ligados à história de Abraão. Então, esse conflito, ele está na Bíblia. Isso é Bíblia. Porque estão totalmente ligados à história de Abraão, que segundo os textos bíblicos, Abraão recebe a missão de migrar para uma terra prometida. Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, sai da sua parentela, vou te enviar para uma terra que ainda eu vou te falar onde que é. E Abraão obedeceu a Deus prontamente e migrou, saiu. Essa terra é a terra que Deus prometeu para Abraão. Que terra que é essa? Fala comigo, Canaã. Canaã, aonde é Canaã? Deus prometeu a terra e Abraão foi. Abraão andou em Canaã, peregrinou lá. Canaã é a antiga terra dos cananeus. E depois, mais tarde, ela foi chamada de Palestina. Quem conhece a Palestina aí? Mesmo no mapa você conhece, né?
É essa terra aqui, ó. Mais tarde é a terra dos cananeus, que mais tarde ela foi chamada de Palestina. Calma aí que daqui a pouco eu vou falar com você quando ela foi chamada de Palestina. Então mais tarde essa terra foi chamada de Palestina. Onde hoje, tudo ali onde se localiza o Estado de Israel. É essa terra ali. Abraão andou por aquilo ali, ó. Aquele lugar ali, faixa de Gaza, né, a Palestina, Jerusalém, Israel, Irã, Iraque, aquilo tudo ali. Abraão peregrinou, aquilo ali tudo ali, ele andou por aquilo tudo ali. A vida inteira dele, ele andou, ele morou naquele lugar. E diga-se de passagem, ele não tinha casa, ele morava em tendas. E também Abraão não tinha terra. Nós observamos na Bíblia que a única terra que Abraão comprou foi o túmulo da sua esposa Sara, aonde que ela enterrou, ele comprou. Então, nós vamos chegar um pouquinho para frente, você vai ver. Então, é naquele lugar ali, Abraão peregrinou naquele lugar. Só que naquela época, a Palestina, que originalmente era chamada de Filistina, naquela época ali era chamada de Filistina. Por quê? Era a terra dos filisteus. Era a terra onde moravam os filisteus. E outros povos também, como os arameus, moravam naquela terra. E aqui nós vemos na história bíblica que Abraão teve esses dois filhos, Ismael e Isaque. No primeiro, ou seja, Ismael, ele nasceu da relação com sua serva Agar, ou melhor dizendo, a serva da sua esposa Sara, Agar. Então, Ismael nasce desse relacionamento. Já Isaque, ele é concebido, né, justamente pela sua esposa Sara, e ele recebeu o nome, ou na verdade não é um nome, é a fama, né, de ser o filho da promessa. Então, hoje, quando a gente fala filho da promessa, você pensa logo em Isaque. Ele recebeu essa fama de ser o filho da promessa. E aí nós vemos nas passagens bíblicas que Deus prometeu, nós vemos no texto que nós vemos, que Deus prometeu para ambos, que ambos, tanto Ismael como Isaque, iriam prosperar. E estariam ligados, todos eles, a grandes nações. Aqui nós encontramos um ponto muito importante. Porque aqui nós vemos um nascimento religioso da distinção entre hebreus e muçulmanos, os árabes. Os hebreus são os descendentes de Isaque, os árabes, os muçulmanos, os descendentes de Ismael. Tanto você pode ver que tudo tem uma relação com Abraão. E desde aquela época, as terras da Palestina já eram uma região de muita disputa. Tinha muita guerra. Desde aquela época tinha muita guerra ali. Morava ali os filisteus, os cananeus, eles faziam guerra ali. Quando veio os hebreus também fizeram guerra. Ela era sempre, aquelas terras sempre teve disputa naquelas terras, porque aquelas terras são terras boas. Fala com o seu irmão aí, é a terra que mana leite e mel, são terras boas. Lá só não dá o que não planta. Só não dá o que não planta. Porque se plantar, dá. É terra boa. É terra boa. Então é uma terra muito boa. Então, ali foi alvo de constante disputa. Elas foram divididas, aquelas terras, em 12 tribos. Elas foram divididas em 12 tribos. As chamadas tribos de Israel. Que se encontravam em constante conflito contra os filisteus. E às vezes essas tribos, elas tinham problemas entre elas. Mas elas se uniam quando iam lutar contra os filisteus. Hoje, vou abrir um parênteses aqui. Todos os países muçulmanos, eles são inimigos de Israel. Na verdade, eles são inimigos entre si.
Todos eles são inimigos entre si. Eles não são amigos, eles são inimigos entre si. Mas eles são aliados quando tem que lutar contra Israel, eles estão juntos. Eles se alinham, eles ficam juntos. Aí que diz, né? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Aí eles se juntam. Eles usam essa frase literalmente. Eles se juntam para poder lutar contra Israel. Mas eles são inimigos entre si. Mas quando vão lutar contra Israel, eles se juntam. Então, isso é coisa antiga. E nós vemos aqui uma marca na disputa pela terra. Mesmo quando se criou o reino de Judá e o reino de Israel. Começou primeiro o reino de Judá e depois o reino de Israel. Você pode ver na história bíblica que Davi começa a reinar primeiro em Judá, depois que Davi passa a reinar sobre todo Israel. Primeiro ele começa em Judá. Então ele foi alvo de constantes guerras. Nós vemos registrados na Bíblia que o povo assírio, ele acabou conquistando o reino de Israel, e restou apenas o reino de Judá. Ele conquistou o resto do povo, não conquistou Judá. Aí eu queria chamar a atenção para você sobre o reino de Judá. E é por causa deste nome que você não vê mais o nome de Hebreus. Você vê alguma pessoa de nacionalidade hebreia hoje, que é hebreu, fala, eu sou hebreu. Você vê falando de judeu, porque o reino da Síria, ele tomou todo Israel, só não tomou Judá. Daí que até hoje nós chamamos os hebreus de judeus. Porque acabou os hebreus, aí ficou só os judeus. Por isso que nós chamamos hoje eles de judeus. Esse povo também vai para o cativeiro da Babilônia. Aí você sabe, né, Nabucodonosor, que está registrado lá na Bíblia. Depois veio o domínio grego, depois veio o domínio dos romanos, que foi logo na época de Cristo, né, o domínio dos romanos sobre eles. E esse povo sempre sofreu, sempre brigou, sempre se defendeu. Esse povo, ele nunca atacou primeiro, ele sempre se defendeu. Nós vamos chegar lá nos dias de hoje, tá? Você está falando assim, mas o Israel matou não sei quantos essa semana. Essa semana não, hoje mesmo eles mataram um bocado. Ontem, mataram um bocado. Mas eles é que mataram primeiro. Eles estão se defendendo. Eles sempre se defenderam. Eles nunca deram o primeiro, a não ser quando Deus deu uma ordem, vai lá e faz. Deus uma certa vez deu uma ordem para eles, falou assim, vai lá e mata tudo, até os animais, não deixa um vivo. Até os animais mata, não deixa um vivo. Aí o camarada foi lá, deixou vivo, não matou não. O que Deus fez com ele? Arrebentou com ele. Deus falou assim, é para matar tudo. Porque Deus manda matar, gente. É sério. Então esse povo aqui ficou sempre esse tempo preso, né? São 400 anos num lugar, 70 em outro, mais 70 em outro, e vai. E aonde que está a região da Palestina? Ela está localizada lá no Oriente Médio, ao lado ali da costa oriental do Mediterrâneo. Você viu? O mar Mediterrâneo, Palestina está ali. Os bons em história, geografia aí, já localizou no mapa aí onde está, né? Egito, aí depois do Egito, a Palestina todinha assim, aí tem a faixa de Gaza, que é na divisão de Palestina com Egito ali, a faixa de Gaza, e Israel está um pouquinho do lado assim, né? Mas tudo ali é Canaã. Tudo ali é a terra onde que Abraão peregrinou. E é o território de origem hebraica. Ele foi ocupado por muitos anos por cristãos, a partir do século IV. A partir do século IV, os cristãos... Então, século XXI,
O Hamas chega lá e começa a falar assim, não, o povo está ocupando a terra aqui, né? Algumas justificativas que estão por aí. Ah, que o povo judeu está ocupando a nossa terra aqui. Realmente tem ocupação na Palestina, na faixa de Gaza, tem ocupação de judeus mesmo. Mas não é da agora não, isso é desde o século IV. Então, desde o século IV, os cristãos sempre ocuparam aquele lugar. Porém, aquele lugar foi invadido pelos árabes, os muçulmanos, que dominaram ali até o século XX. Até o século XX, os árabes, os muçulmanos, dominaram aquela parte ali, faixa de Gaza, Palestina, eles dominaram aquele negócio ali. E essa região ali, ela vive em constantes disputas, guerra mesmo, entre cristãos, muçulmanos e judeus. Desde o século IV, tem guerra ali. Quando não é guerra de muçulmano contra cristão, é de muçulmano contra judeu. Quando não é guerra de judeu, de muçulmano contra muçulmano contra cristão, contra judeu, um e o outro, sempre teve guerra entre esses três povos. Sempre teve guerra. E diga-se de passagem, todos são irmãos de mesma nacionalidade. Mas uns se declaram muçulmanos, outros judeus, outros cristãos. Então sempre ele foi alvo de constante guerra. Por quê? Primeira pergunta que eu vou deixar você fazer. Por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ali é considerado solo sagrado para as três religiões. E essas três religiões, elas têm origem abraâmicas. Todas três têm origens abraâmicas. Então ali é solo sagrado para todos. Aquele lugar ali é para todos. Para os judeus, por exemplo, o judeu considera Jerusalém sagrada porque Jerusalém foi a capital do reino de Davi. Davi reinou lá. O trono de Davi ficava lá em Jerusalém. Então por isso para os judeus é sagrado. E Davi, indiscutivelmente no meio dos judeus, Davi foi o maior rei que Israel teve. É o cara. Tanto que os judeus esperam a vinda do Messias, porque eles esperam um rei igual ou melhor do que foi Davi. Aí nasce um sujeito num coxo onde que boi come. Não é? O berço de Jesus era um coxo. Onde que o boi gosta de sal, sabia? Onde que o boi comia sal. Jesus nasceu ali, deitado ali, naquele lugar ali. Então, por isso que os judeus esperam, então ali é considerado sagrado, por isso que o maior rei deles reinou ali. E os cristãos, por quê? Por conta da trajetória de Cristo naquela região. Jesus andou aquela região inteira. Em 3 anos e meio, Jesus andou aquilo tudo. Então, para os cristãos, aquele lugar ali é muito importante. Quem já foi em Israel? Quem gostaria de ir para Israel? Pode ir, a bomba não vai cair no céu não. Tem uma caravana em março agora indo para lá, já está completa, tá? E tem uma outra para setembro, tem vaga de setembro. Se você quiser ir, dá para você ir. A bomba não vai cair no céu não, porque lá tem guerra todo dia, gente. Agora que você está ouvindo falar na televisão, mas é todo dia tem guerra. Essa guerra é desde o século IV. É desde o século IV, não é da agora não, é desde o século IV. Então olha só, para os cristãos é importante. Vem falar que você não quer ir, não, lá no fundinho você quer ir, não quer? Você vai falar assim, não vou deixar a guerra passar. Eu vou falar com você, vai, porque ela não vai passar não. Ela não vai passar não. Vamos lá. E para os muçulmanos? Já para os muçulmanos, Jerusalém foi o local da peregrinação de Maomé. Depois que Maomé passa por Meca e Medina, ele peregrinou ali, ele andou ali naquela região. Por isso ali é solo sagrado para eles. A mesquita que tem lá, você não foi, mas você já viu na televisão, né? Uma mesquita com uma cúpula dourada, bonitona lá, sabe? Tem uma mesquita lá, ela fica na cidade velha de Jerusalém. Sabia que ela é o 3º lugar mais sagrado do Islã?
É o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Você pode ver uma coisa: eles jogam bomba em tudo lá, menos na mesquita. A mesquita, eles não derrubam ela, eles destroem tudo, mas ela não. Parece que eles colocam um chip lá no túmulo e falam assim: para lá você não vai não. Ou então fica igual com um videogame, né? Com a manete, ali você não vai não. Porque é o terceiro lugar mais sagrado para eles. Então, aquela mesquita é importante para todas as três religiões. Então, ninguém destrói ela. Todos protegem. Acho que os soldados estão brigando, não que chega perto dela, falam: aqui não, vamos sair daqui, vamos para lá. Eles combinam, vamos para lá, aqui não podem ficar, não. Então pronto, porque é um lugar sagrado para eles. Entendeu? E olha só. Você viu que tem aqui 3 povos. Agora, o que cada povo desse está reivindicando? Nós vimos que no século XX teve grandes guerras, não tivemos? Você não viu não, né? Já ouviu, né? Quem já viu? Acho que só a Cida. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, você viu, Cida? Mas você lembra da Segunda? Você estava viva assim, tá? Estava. A Segunda Guerra você lembra. Então, o século XX, o Cláudio, acho que lembra ali da Primeira. O século XX é marcado por grandes guerras. Guerras que foram determinantes para disputas que acontecem até nos dias atuais. Este conflito que está acontecendo lá agora, essas guerras que tiveram no século XX foram fatores determinantes para este conflito de agora. Esse monte de bomba que eles jogaram lá, esse monte de gente que morreu, essas guerras do século XX são fatores determinantes. Nós vemos que o território ele estava sob domínio do Império Otomano. Estava sob domínio, que foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado. Isso aconteceu, só a Cida vai lembrar, 1914 a 1918. Foi a Primeira Guerra Mundial. Aí caiu o Império. E a partir da queda do Império, esse território foi desmembrado. Era um território só. Aí, a partir da Primeira Guerra, esse território foi desmembrado. E isso deu origem ao nascimento de vários países naquela região, sendo o principal deles a Turquia. A Turquia no mapa, você sabe localizar onde que ela está, né? Está ali, naquela região lá. Depois você dá uma olhada no mapa. Vocês que são bons, essa menina aqui é boa de geografia. É boa de geografia. Então, a partir desse momento, o Reino Unido, sabe quem que é o Reino Unido, né? A Betinha morreu tem pouco tempo aí, mas acho que ela estava viva nessa época, viu? Ela durou muito, né? Ela durou muito. Ela foi colega de escola da Cida, sabia? Elas foram colega de escola, ela e a Cida foram colega de escola. Então, olha só, o Reino Unido, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele assumiu o controle do território palestino. O Reino Unido assumiu o controle lá do território palestino, que na época tinha a minoria judaica e a maioria era muçulmana. E aí, com isso veio o período de mais guerras, teve mais guerras entre muçulmanos, judeus, e o Reino Unido tomava conta daquilo ali, e com isso estabeleceu-se a Segunda Guerra Mundial. E muitos judeus fugiram dali. Por quê? Por causa do Holocausto nazista. Então, muitos judeus fugiram dali. E eles migraram para outras regiões. Eu não vou falar sobre o Holocausto agora, senão nós não vamos falar sobre a guerra, mas o Holocausto é um assunto muito importante para a gente poder aprender e entender o que realmente aconteceu. Porque muitas coisas que contam na história, ela distorce um pouquinho o que diz aqui a Bíblia, que a Bíblia fala sobre esses acontecimentos. Mas depois isso é uma outra, como é que fala? É um outro dia. Então muitos judeus migraram para regiões e surgiu no século XIX um movimento
chamado sionismo no século XIX, porque os judeus eles saíram, abandonaram a terra, foram cada um para um lugar, aí surgiu sionismo, um movimento no século XIX. Esse movimento ele defendia o direito da autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judaico independente naquele território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Aí surgiu esse movimento. E em 1947, só a Cida vai lembrar disso aí, a Cida nasceu nessa época. Aí agora ela falou que sim, concordou, tá vendo? Nasceu em 47, né, Cida? Então, em 1947, a ONU, todo mundo conhece a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então, em 1947, a ONU lançou um plano de criação do Estado de Israel. A ONU lança lá. Vamos criar o Estado de Israel. E um ano depois, ou seja, em 1948, foi oficializado. Então dividiu a Palestina em 2 estados. O que a ONU fez? Ela divide a Palestina em 2 estados. Um árabe e um judeu. E ela pega Jerusalém e fala que Jerusalém é uma cidade internacional. Não tinha domínio direto nem sobre os árabes, nem sobre os judeus. Deixou Jerusalém, falou, Jerusalém é uma cidade internacional. Ela não vai ser nem dos muçulmanos e nem dos judeus, nem dos árabes, nem dos judeus. Pronto, a ONU determinou. Isso afetou e gerou um grande problema. Pois, o que a ONU fez? Ela criou uma nação em cima da outra. Existia na Palestina. O que ela fez? A metade aqui é Palestina, a outra metade aqui é Israel. Pronto. Dividiu. E Jerusalém não pertence a ninguém. Os árabes eram maioria na Palestina. Os judeus eram, por causa do Holocausto, muitos deles já tinham vazado, alguns já estavam, né, em países fora, construindo impérios, né, a Microsoft, um império judeu construído nos Estados Unidos, dentre outras empresas enormes que são de judeus, construído no mundo afora. As maiores empresas norte-americanas foram construídas por judeus que saíram, né, que as famílias saíram na época do Holocausto de Israel e se migraram, a maioria foi para os Estados Unidos. Tem uma profecia na Bíblia que fala como eles iriam sair, como eles iriam voltar, né? Fala até de como eles voltaram, e quando eles voltaram voltaram exatamente voando do jeito que está escrito lá na Bíblia. Ué? O avião da Força Aérea Americana é prateado, tem uma águia, do jeitinho que está escrito na Bíblia que os judeus iriam voltar, do mesmo jeitinho eles voltaram. Então a Bíblia, ela já registra as coisas todas. Mas o que acontece? Mas vamos voltar aqui para a guerra. Então os árabes eram maioria na Palestina, e eles não aceitaram o projeto da ONU. E eles iniciaram ali uma série de disputas políticas e fizeram muita guerra. Em 1948, com inúmeros impasses, discussões, brigas sobre a divisão, o que os ingleses fazem? O que o Reino Unido faz? Sai da região. Saiu de lá. E fundou o Estado de Israel. Falou, agora é Israel. E os ingleses saíram, racharam fora. Não vou ficar nesse meio, nesse negócio aqui não. Esses caras, esses muçulmanos é tudo doido, esses caras, vão embora. Aí a Betinha falou assim, vem embora, volta todo mundo. Acho que era a avó dela, né? Volta todo mundo. Aí voltou, os ingleses saíram de lá. E então foi criado o Estado da Palestina. O Estado de Israel, né? E o Estado da Palestina não foi criado. E os árabes continuaram bravos. E a oposição árabe, ela fez uma série de conflitos. E esses conflitos se estendem até hoje.
essas bombas que estão caindo lá até hoje. E em 1987, agora muita gente aqui lembra, né? Aí eu lembro, 1987 não. Tamires não lembra não, mas eu lembro. Você não era nascido também não, Bruno? A Cida já tinha filho já. 1987. Não tem muito tempo não, gente. 1987 foi criado o Hamas. O Hamas foi criado em 1987. E o Hamas é um braço político, militar, do povo islamista palestino. É um braço político, militar do povo islamista palestino. Ele é visto como uma resistência sobre arbitrariedades ao Estado de Israel. E ele é conhecido como um movimento radical. Eles chegam, se ele chegar aqui, mata todo mundo. Eles não perguntam, não. Chega, mata primeiro, para depois saber o que aconteceu. Eles matam para depois saber se é palestino, se é judeu, se é alemão, se é africano. Eles matam primeiro. Aí depois que pergunta pro cara lá, você é judeu? Aí o cara fala, não, aí o cara tá morto, né? Fala assim, não sou judeu, não sou americano, não, matei o cara errado. Porque ele é um grupo radical, muito radical. E após inúmeros impasses, a Palestina foi reconhecida oficialmente pela ONU. A ONU reconhece ela como Estado, e ela se torna um Estado que tem o nome de Estado Juri Expression. Sabe o que significa isso? No latim significa que ela veio por lei, não por direito. Então a ONU reconhece a Palestina como Estado por força de lei, não por direito, porque o direito é de Israel. Está entendendo? E ela reivindicou soberania no território da Cisjordânia. E também reivindicou a faixa de Gaza. Nós queremos a Cisjordânia também, nós também queremos a faixa de Gaza. E eles determinaram a Jerusalém Oriental como a sua capital. Só que Israel também quer Jerusalém como sua capital. Embora, você sabe qual é a capital de Israel? Tel Aviv, não é Jerusalém, tá? Jerusalém não é capital de ninguém. Na verdade é a capital do mundo. Os palestinos, eles reivindicaram Jerusalém como sua capital, também os territórios da faixa de Gaza. O que acontece? E foi passando décadas, e décadas e décadas, os israelenses começaram a ocupar áreas que eram habitadas por palestinos por meio de assentamentos. Sabe o que é assentamentos? Vou falar baixinho para você aqui. Alguém compra alguma coisa? Nos aglomerados? A pessoa chega e monta as barracas lá, né? Os judeus começaram a ir para a faixa de Gaza e montar as barracas deles lá. Começaram para a Palestina montar. Eu te pergunto, os aglomerados que tem por aí, o governo mandou o povo ir lá fazer? E o governo de Israel mandou os judeus ir lá para a faixa de Gaza e montar as barracas deles lá? Começou por aí, o povo começou a ocupar. O povo começou a ocupar a faixa de Gaza, Cisjordânia, Palestina. E o povo ocupou. E eram territórios que a ONU tinha determinado que eram territórios palestinos. O povo começou a ocupar. Você não está vendo que tem um monte de boliviano ocupando o Brasil agora? Você chega no sinal aí, os bolivianos ficam lá com as placas assim, né? É ou não é? Já viu? Eles estão ocupando o Brasil. Eles estão vindo. Os venezuelanos também estão vindo. Aí o que acontece? E teve uma recente ocupação do Estado de Israel, e eles começaram a reivindicar pelo o Estado. E isso fez acontecer o quê? Muitos conflitos. Conflitos esse que, na verdade, nunca deixou de existir. Essa questão de Palestina e Israel sempre foi uma ferida muito grande no Oriente Médio.
Tempo muito grande. O Hamas, criado em 87, na língua árabe, Hamas é um acrônico para Movimento de Resistência Islâmica. Como eu falei, ele nasceu em 87, e eles ocupam ali, né, mais ou menos a Palestina ali, perto do Egito, onde que está a faixa de Gaza, e eles, constantemente, eles fazem guerra na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E ele é considerado, o Hamas é considerado terrorista. Por quem? Pelos Estados Unidos, Israel, União Europeia, Reino Unido e alguns outros países. E o Hamas, ele defende, a sua ideologia é o seguinte: esse grupo palestino chamado Hamas, que controla a região ali da faixa de Gaza, ele defende a extinção do Estado de Israel, ele quer acabar com o Estado de Israel, quer acabar comigo, com você, com os cristãos, ele quer acabar com o cristianismo, ele quer tirar tudo que se refere a Cristo, eles querem acabar com tudo isso. E como que eles fazem a defesa deles? Por meio de ataques. Ataques como esse que se iniciou no início do mês agora de outubro. E esses ataques voltou a deixar em evidência o que eles querem destruir. Agora, a Palestina quer Jerusalém, mas o Hamas não quer Jerusalém. O Hamas quer destruir Jerusalém. Quer destruir. A ideia deles é acabar com tudo. Por isso ele é um grupo completamente extremista. E a ideologia dele é essa. Eles estão especialmente bem ativos em Gaza. E lá em Gaza está o mais importante movimento islamista da Palestina. Sabe como que chama esse movimento islamista? É o que você está ouvindo no jornal toda hora aí, chamado Hamas. E eu peguei aqui um artigo. Você já leu a Constituição do Brasil? Já? Não? Nem deu uma folheada nela, não? Tem que ver a Constituição, tem que ver seus direitos e seus deveres estão na Constituição. O Hamas também tem uma Constituição, que é a chamada Carta de Princípio do Hamas. E eu vou ler para você o artigo 8 dela. Diz assim, ó, artigo 8, que é a Constituição do Hamas. O artigo 8 dela diz assim, ó: Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é nossa Constituição, a jihad é o nosso caminho, e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Então isso aqui eles crescem com isso, vai colocando isso na cabeça do povo, por isso que eles morrem. E por isso que eles enchem de bomba e vai lá e mata, morre. E o que significa a palavra Hamas em hebraico? O que significa a palavra Hamas em hebraico? A palavra Hamas em hebraico, ela significa violência. Violência. Todas as vezes que você lê lá no Antigo Testamento falando está escrita a palavra lá no grego, no hebraico bíblico, está escrito violência, está escrito lá Hamas. É violência. Hoje, o Hamas é o nome dessa organização terrorista, que de fato tem enchido a nossa terra de violência. Tem enchido nossa terra de violência. Eles matam pessoas, matam crianças. E você sabe qual que é o nome hebraico de Israel? Sabe não? Israel. Israel. Homem. Ra, luta. Deus. É o nome de Israel. Significa homem que vê Deus. Homem que vence com Deus. Homem que luta com Deus e vence. É o nome Israel. Esse é o significado do nome Israel. E eu vou te falar uma coisa.
Daqui a pouco eu vou entrar nas perguntas, já estou terminando essa minha parte aqui. É o seguinte, e a luta acontece aonde? Aonde está acontecendo essa guerra agora? Começou no início de outubro, aonde que acontece a guerra? Quem sabe? Aonde? Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Aonde que é a faixa de Gaza? Você sabe? Na Bíblia. Sabe localizar na Bíblia a faixa de Gaza? Vou falar com você, está lá no livro de Juízes. Na Bíblia, no livro de Juízes. Gaza foi o lugar onde Sansão foi preso pelos filisteus e morreu. É ali. Então a guerra não era agora não, já mataram Sansão lá atrás. Lá, ó. Tá vendo? É a faixa de Gaza, naquele lugar ali. E a Palestina na Bíblia, onde que ela é? A Palestina é a Judéia, é o Canaã no mundo antigo. Nós vemos que os romanos se referiam à Síria-Palestina. Você vê em alguns livros aí, e é também na Bíblia, que eles falam que era a terra dos filisteus, ou filistinos. É aonde que está a Síria. Israel, na verdade, é vencedor de Deus. Venceu, tem lá, Jacó não lutou com o anjo, aí depois Deus fala com ele assim, o seu nome agora será Israel, porque é aquele que vence, luta e vence com Deus. Está entendendo? Entendeu ou não entendeu? Ou você quer fazer as perguntas? Eu já estou quase fechando aqui, tá, Brunão? Brunão, você está doido para fazer pergunta? Olha só. Entre os países, vou falar com você, já vou falar os países que são amigos e inimigos de Israel. Países que atualmente não mantêm relações com Israel, declarados, né? Isso é declarados por carta, registrados na ONU. Inimigos declarados de Israel. Não se assustem com o que eu vou falar. Irã, Argélia, Afeganistão, Venezuela, Kuwait, Líbano, Líbia, Sudão, Síria, Arábia Saudita, Omã, Iraque, Paquistão, Catar. Tanto que tiveram maior preocupação em fazer a Copa do Mundo lá no Catar, com medo do pessoal matar a delegação de Israel lá. Então, eles ficaram todo com aparato de guerra, tal. Tinha mais soldado do que gente vendo o jogo. Vendo o jogo, o pessoal ficou com medo do pessoal jogar bomba lá. E teve gente que não viajou para lá realmente com medo do pessoal fazer guerra lá. Então, e países que apoiam Israel, que declararam: Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido. E eu vou te falar uma coisa. Estamos prestes a acontecer a Terceira Guerra Mundial. Porque esses países aliados aqui, ó, um deles sozinho acaba com todos esses outros que nós citamos aqui. E eu vou te falar uma coisa: Israel nunca perdeu uma guerra, a não ser as que Deus permitiu. E Israel, todas as vezes que Israel peca, Deus traz juízo para eles. Essa guerra que começou agora, jogou bomba. Israel já tinha sediado a maior passeata LGBT do mundo em Jerusalém há um tempo atrás. E eles marcaram no mês passado mais uma para março. Foi o dia que publicou que iam fazer essa passeata em Jerusalém, caiu bomba lá em Gaza. O Hamas começou a mandar bomba. Deus traz juízo. Aí talvez você está pensando assim, mas está morrendo criança. Deixa eu falar uma coisa:
Deus não tem problema nenhum com criança morrer, não, gente. Criança morreu, vai para o céu. A Bíblia não fala que Deus fica triste quando criança morre, não. Fala que ele fica alegre. Fala assim, Deus se alegra com a morte do justo, mas ele chora a morte do ímpio. Então, Deus traz juízo. Para mim fechar aqui, eu quero falar com você, talvez para não ter essa pergunta. Você sabe por qual que é a origem da bandeira de Israel e por que a bandeira de Israel ela é ciânico? Ela não é azul, é ciânico e branco. Se falar que é azul, eles vão falar que é de um time feio que cai à toa aí. Mas aquele time que cai à toa é azul, mas a bandeira de Israel não é azul, ela é ciânico. Ciânico. Tá vendo aqui, ó? Ciânico. Eu vim de ciânico. Tá vendo? Não é azul, não. Você nunca estudou cor, não? Cor primária, magenta, ciânico, yellow. Azul é mistura de cores. É ou não é, Heber? Então, por que a bandeira de Israel é assim? Você já sabia? Já viu? Ela tem uma faixa azul, ciânico, a branca e a outra ciânico. E uma estrela no meio. Você sabia por quê? Sabe por quê? Vou te falar por quê. Alguém conhece um talet? Talet, chale, que o judeu usa quando ele vai orar, que ele tampa a cabeça dele assim, ó. Que cor que é o talet? Listrado de ciânico e branco. É o talet. Ele tem listras, vamos falar azul, né? Mas não é o azul do caído, não. É o azul mais claro que o outro cai. E está caindo de novo, hein? Com gordinho, sem gordinho, cai. Ela falou ela falou assim, não, ele vai vir, vai conseguir, conseguiu mesmo. Conseguiu mesmo. Vamos lá. Mas olha só. Então ela tem isso aí, e ela tem uma estrela. O que é aquela estrela? Aquela estrela era o Davi tinha um escudo. Cada rei tem o seu escudo. No escudo de Davi tinha aquela estrela. Então, por isso que fala estrela de Davi. Todo rei tem um anel para ele assinar. E tem o desenho, o de Davi era aquela estrela que eles colocavam na cera e colocavam no documento assim, selou. Davi tinha aquela estrela lá. Porque Israel, eles reconhecem Davi como o maior rei que eles tiveram. Por isso que eles usam aquela estrela e pegaram as cores do talet, porque quando eles vão orar, eles cobrem a face de Deus, da presença de Deus. Eles cobrem a face, porque eles acham que eles não são dignos de contemplar. Aí eles cobrem a face com o talet. E na próxima semana vai estar reunido, eles querem reunir mais de 200 mil no Muro das Lamentações para poder orar. E vai estar todos eles lá tampados. E uma diferença, eles têm hora certinha de orar. Na hora deles orar, eles podem estar no trânsito dirigindo. Eles param o carro, desce do carro, põe o tapetinho, pega o tablet, cobre, ora, depois levanta, vai de novo, vai embora. E ninguém fica lá bem buzinando para esse cara, não. Perguntas?